dia bem interessante, né? O dia que a gente faz uma homenagem, alusão às pessoas com doenças raras no Brasil e no mundo afora, né? Então, para mim é uma satisfação estar aqui do lado da minha colega, a doutora Isabel Cristina Neves de Souza, né? Uma parceira de muito tempo nessa batalha de estar investigando essas doenças raras. Ela, do ponto de vista clínico, a gente já lá na parte do laboratório para tentar dar o diagnóstico para algumas dessas doenças raras que, porventura, cometem cerca de 6% da população brasileira. Tá? Então, eu vou tentar falar aqui para vocês um pouco de como é que é feito o diagnóstico. O diagnóstico que não é simples, ele é muito complexo. Então, eu vou falar de duas situações que a gente já usa para as doenças raras, né? Uma é a Polícia Nacional de Atenção Integral a pessoas com doenças raras, que implanta também, além da questão clínica, o diagnóstico para essas doenças. E também eu vou falar de uma outra política que envolve o diagnóstico, que é uma política que existe já há pelo menos 2 décadas e meias, que é a Polícia Nacional de Triagem Natal. E por que eu coloco a triagem Natal aqui? Porque na triagem Natal eu também posso investigar doenças raras, tá? Então, eu vou passar aqui no primeiro slide, já fui apresentado. Eu sou o professor Luiz Carlos Santana da Silva. A gente investiga essas doenças num laboratório chamado EMINAT do Metabolismo, que fica no Instituto de Ciência Biológica da nossa querida Universidade Federal do Pará. Então, vamos falar aqui algumas questões para a gente colocar em prática, né? O título da aula que a gente vai tentar discutir aqui é sobre as doenças raras, né, do diagnóstico ao cuidado, tá? Então, a minha parte que me cabe é a parte mais do diagnóstico, mas eu vou tentar, para não deixar a nossa palestra só falando de questões técnicas de laboratório, eu vou dar uma historinha aqui, vou contar uma história para vocês de como essas políticas foram implantadas no Brasil. Então, há cerca de 10 anos atrás, nós tivemos a implantação do Programa Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doenças Raras. Tá? Esse programa ele é interessante, né, porque ele vem direto exatamente para criar serviços de referência em doenças raras em todo o Brasil. Então, esses serviços de referência em doenças raras, eles são constituídos por uma grande equipe multidisciplinar. Tá? Então, essa equipe multidisciplinar, a primeira parte da equipe que entra em contato com o paciente é a equipe médica, né? E quando muito também os enfermeiros. Então, a partir daí, você já vai ter uma série de outros profissionais que vão se aliar, digamos assim, a estes profissionais médicos para garantir, não só a garantia de direito dos pacientes, mas também garantir um atendimento de qualidade em outras especialidades médicas e também nas especialidades que envolvem a nutrição, que envolvem a enfermagem, a fisioterapia, a terapia, a psicologia, o serviço social, etc. E o pessoal que também se une a esse grupo é o pessoal de laboratório, que vai fazer o diagnóstico. Aí é o pessoal da farmácia, da biomedicina e da biologia. Essa foto aqui, ela ilustra uma situação que aconteceu há 10 anos atrás, que foi exatamente uma parte do grupo, né, que implantou essa portaria no dia 30 de janeiro de 2014 para finalmente colocar as doenças raras no âmbito do SUS. Tá? Então, tem várias, a maioria aqui, na verdade, é da classe médica, né? Ou melhor dizendo, são médicos geneticistas, alguns nutricionistas e um ou outro biomédico, aquele que está agachado ali na foto, vocês podem verificar que é a minha pessoa um pouco mais magra. Tá? Muito bem. Então, o que diz essa portaria lá no dia 30 de janeiro de 2014? Ela cria essa política nacional de atenção integral para a doença rara e ela divide, né, as doenças raras em 2 eixos. Né? O eixo 1, que é a doença rara de origem genética, e o eixo 2, que é a doença rara de origem não genética. A grande maioria das doenças raras aqui, gente, é exatamente do eixo 1. Tá? Eu estou falando de 80% das doenças raras que existem. E nós sabemos hoje que no mundo tem de 6.000 a 8.000 doenças raras. Então, a maioria é de origem genética. 20% pertence ao eixo 2, que envolve situações raras, né? Que envolvem doenças infecciosas, inflamatórias e autoimunes. Tá? São doenças raras, mas genericamente não são de origem genética. Tá? Muito bem. Se a gente for pensar em termos de frequência, para se considerar uma doença rara no mundo, a frequência é mais ou menos de 1,3 casos a 2.000 nascidos vivos, ou 75 pessoas em 100.000 nascidas. Então, isto é o conceito de frequência de doença rara para ser considerada uma doença rara no mundo. Então, a gente tem 8.000 doenças raras, a grande maioria, como você já sabe, são de origem genética, né?
E se a gente for pensar no Brasil, considerando essa porcentagem de 6% de doença rara no mundo, o Brasil deve ter de 10 a 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. Seja ela de origem genética, tá, gente? Ou seja ela de origem não genética, tá? Então, quando a gente vai para a nossa região norte, aqui, a população mais ou menos da região norte, né, ela chega a uns 14 milhões de pessoas. Mas se a gente for pensar só na população indígena da nossa região norte, nós temos mais de meio milhão de pessoas da população indígena habitando a região norte. Só que dessas pessoas aqui, nós temos 34 mil com doença rara, e desses 27 mil são doenças raras de genética. Então, existe uma grande preocupação na nossa região em relação à assistência a essas populações, de certa forma vulneráveis, que precisam também de um aporte de qualidade de vida no atendimento, tanto ambulatorial como em relação ao diagnóstico dessas doenças no âmbito das comunidades indígenas. Se a gente for pensar no estado do Pará apenas, são pelos 8 milhões de pessoas, né? Um pouco mais do que isso. Então, é esperado que nós tenhamos no nosso estado, gente, 480 mil pessoas com doenças raras, né? E se a gente for pensar numa outra maneira de tentar verificar essa questão da doença rara no nosso estado do Pará, para quem não sabe, no Pará todo ano nasce de 130 a 140 mil crianças por ano, né? Então a gente espera que 70 pessoas com doença rara, né? 70 delas de origem genética. Então, veja bem, em 10 anos, se a gente for multiplicar, são 600. Ou seja, é uma quantidade muito elevada, né? Apesar de a gente ter um serviço de referência de doença rara aqui, mas a gente tem muita subnotificação na nossa região norte, considerando também, né, gente, que a nossa região é basicamente uma região continental, né? Então, para a gente chegar àquelas comunidades mais afastadas, para a gente oferecer esse serviço de qualidade, vai depender muito também da infraestrutura municipal e também da boa vontade do governo estadual e federal. Uma outra coisa que eu chamo a atenção na minha aula é exatamente há alguns meses atrás, né, em junho do ano passado, nós tivemos o único serviço da região norte habilitado para lidar com as doenças raras. É o nosso Hospital Universitário Betina Ferreira de Souza, aqui na UFPA. Tá? Então, a gente está se adequando, digamos assim, montando estruturas não apenas no atendimento clínico, mas também na questão laboratorial, para atender essa grande demanda que eu já coloquei aqui para vocês no início da minha fala. Muito bem. Aqui tem uma foto de uma criança com uma doença rara. A avó gentilmente me cedeu uma foto dessa criança, né? Ele tem uma doença muito rara chamada mucopolitacaridose. Eu não vou ficar falando toda vez esse nome, vou dar a sigla, que é MPS, uma doença rara, tá? E essa criança, na verdade, ela esteve no nosso serviço de referência de doenças raras aqui no Hospital Betina, alguns anos atrás, com uma suspeita clínica muito forte para essa doença. E graças à equipe médica, chefiada aqui pela doutora Isabel, nós chegamos a fazer o diagnóstico dessa criança e hoje ele recebe uma terapia adequada para ele não desenvolver o sintoma mais grave da doença. Então vejam que é necessário ter um médico habilitado para entender essas doenças e um laboratório que consiga pegar o sangue dessa criança e dosar uma substância que a gente chama de enzima no seu sangue e saber se ela está presente ou está ausente. Se ela estiver ausente, isso quer dizer que a suspeita clínica é confirmada com o diagnóstico. Essa pessoa tem uma deficiência de uma substância que é muito importante para o seu metabolismo e, portanto, se ela não tem essa proteína, essa enzima, essa substância, ele vai apresentar os sintomas da doença. E aí o médico, evidentemente, vai entrar com a possibilidade, daqui a pouco a doutora Isabel vai falar sobre isso, de tratar essa criança de acordo com as terapêuticas disponíveis. Muito bem, se a gente for pensar em termos, né, da MPS, a gente vai voltar àquele conceito que eu coloquei lá no início da minha aula. São 8 mil doenças genéticas, né? 1000 delas têm a ver com o nosso metabolismo. Então, 1000 dessas doenças a gente chama erro inato do metabolismo, ou seja, uma doença que está associada ao metabolismo que nasce com a criança, tá? Então, dentre esses erros inatos do metabolismo, eu tenho as MPS, que é aquela doença que eu falei há pouco para vocês, as mucopolitacaridoses, né? E aí, se a gente for pensar em termos, só para entender essas 11 doenças, eu montei uma tabela bem interessante aqui para vocês, né? Essa tabela aqui está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? Cada coluna explica uma situação dessa doença. Aqui na primeira coluna, que vocês estão vendo do lado esquerdo, eu tenho os tipos de MPS diferentes, ó. Eu tenho 11 tipos, né,
de MPS diferentes. Aqui na segunda coluna em preto, eu já tenho, na verdade, o nome de quem descobriu essas doenças. Aí dava um nome, por exemplo, aqui nós temos Boller, Shire, São Filipe. As pessoas que descobriram essas doenças, nesses pacientes, começaram a dar o seu nome para essa doença. Mas hoje em dia, a gente acaba conhecendo mais pela sigla MPS 1, 2, assim por diante. Aqui na terceira coluna, já mostra uma situação interessante que envolve o diagnóstico dessas doenças. É o tipo de herança, como é que essas crianças herdam essas alterações, né? Então, essa sigla que está HAR, a gente chama essa sigla de herança autossômica recessiva. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, que os pais, sem nenhum sintomas, né, eles têm duas alterações no mesmo gene, né? E quando essas duas alterações no mesmo gene se juntam, né, causam a doença. Nos pais que têm só uma alteração, ou nos outros filhos, não existe essa doença, né? Então, a gente chama esse indivíduo de heterozigotos obrigatórios e, portanto, assintomáticos. Quando eles se encontram por alguma casualidade do acaso, né, eles acabam tendo uma criança, a possibilidade de ter uma criança com MPS do tipo 1 ou do tipo 3, etc. Aqui está em amarelo, que está HLX, já é diferente. É uma doença ligada ao X, né? E quem tem essa alteração, na verdade, é a mãe. Lembre-se que a mãe é XX e o homem é XY, tá? Então, se nascer um menino, por exemplo, a mãe pode passar ou o X normal ou o X alterado. O pai vai passar o Y. Então, se a mãe passar o X alterado para essa criança, não interessa o outro Y, a criança vai ter uma doença chamada MPS tipo 2, né? Por que chama de doença ligada ao X, né? E isso acontece em todos os meninos que herdarem o gene deletério dessa mãe. Tá? E não interessa, vejam bem, com quem essa mãe vai ter novos filhos, se for o caso. Ela sempre vai herdar consigo essa situação de ser portadora de um X alterado. Tá? Pode dar em meninas? Dá, mas é muito raro isso acontecer. Tá? Na quarta coluna, que vocês estão olhando aqui, cada uma dessas doenças, se a gente for pensar, o que causa essas doenças, afinal, doutor Luiz Santana? Ora, eu havia dito para vocês que a falta de uma substância, que aqui eu vou chamar de enzima, é que vai causar essas doenças. Então, por exemplo, eu tenho essas enzimas no meu organismo. Você que está nos assistindo também tem. A doutora Isabel, que está aqui do meu lado, também tem. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente come carboidratos, né, quando a gente come... E o próprio organismo, quando tem os seus carboidratos, essas enzimas vão lá e transformam esses carboidratos, esses açúcares, em elementos menores. Isso acontece com o meu metabolismo, com o de vocês que estão me ouvindo e com a doutora Isabel que está aqui do meu lado. É normal acontecer isso. Porém, todavia, no entanto, o paciente não tem atividade dessa enzima, dessa substância. E se ele não tem atividade dessa enzima, ele não consegue transformar os carboidratos. E isso se acumula lá no interior da célula deles, no local chamado lisossoma. E aí você tem um acúmulo nesse lisossoma, e isso vai expandindo para todas as células do organismo. E aí causa a doença dessa criança, tá? Então, aqui na quinta coluna, né, ele fala exatamente a deficiência dessas substâncias que eu falei. São várias enzimas que têm nomes diferentes. Todas elas nós temos, nós aqui, eu, vocês estão me assistindo, né? A doutora Isabel, o pessoal aqui do Telesaúde. Todos nós temos, mas o paciente com IPS, ele tem a ausência dessa enzima. E se tem a ausência dessa enzima, o metabolismo não é trabalhado, se acumula tudo, e isso causa a doença IPS. Tá? E aqui na última coluna, vejo uma ciência interessante, né? Se eu quiser saber, por exemplo, onde que está a alteração dessa proteína, professor, aí eu já vou para o gene, né? Eu já vou lá para o cromossoma 16, aí eu posso entender onde que está essa alteração, ou seja, eu vou entender qual a mutação que aconteceu aqui para essa proteína estar deficiente. E se ela está deficiente, eu vou ter doença MPS do tipo 1. Ora, você já sabe agora o nome das doenças, você já sabe quem descobriu as doenças, você já sabe o tipo de herança, você já sabe que tem localização do gene, você já sabe que tem as enzimas, né? Falta essa coluna número 4, o que é GAGs? GAGs é uma sigla para a gente entender um tipo de açúcar complexo. O nome de GAGs quer dizer, o nome significa o seguinte: glicosaminoglicanos. Por isso que eu coloquei a sigla GAGs, né? Que é um polissacarídeo. É uma molécula enorme.
cheia de glicose, que todos nós temos. Todos nós temos. Eu, vocês, o pessoal interessado, todos nós temos. Tá? Só que no paciente com mucopancreatose, ele não tem a enzima. E se ele não tem a enzima, gente, o GAGs não é transformado em elementos menores. Né? E se ele não é transformado em elementos menores, vai ter a doença MPS. Para mim, né, para a doutora Isabel, o pessoal do Cara de Saúde, que o Matheus está me tirando uma foto minha, ele tem os GAGs. E são transformados porque ele tem enzima, ele não tem mutação nenhuma. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a partir dessa tabela, né? Conta-se uma história toda de um diagnóstico para paciente. Ok? Vamos passar para outra tabela para a gente entender para outra parte, para entender outra parte da minha aula, né? Então, vejam bem, vocês já estão craque, né? Vocês já sabem que existe um Programa Nacional das Doenças Raras no Brasil, né? Esse Programa Nacional de Atenção Integral à Questão de Doenças Raras, ele preconiza a criação de serviços de referência de doenças raras no Brasil. Nós temos 30 serviços. Um deles é o nosso Hospital Universitário de Medicina de Souza, que é o único da região norte. O paciente vem para cá, esse é o fluxo. A doutora Isabel atende, né? Luiz, nós temos uma suspeita de MPS, encaminha para o laboratório. Lá no nosso laboratório, que fica no Instituto de Ciências Biológicas, a gente pede urina e sangue. E na urina a gente quantifica o carboidrato, o glicosaminoglicano desse paciente, para ver se ele está acumulado ou não. E no sangue, a gente vai atrás da enzima para saber se ela está deficiente ou não. Aí o paciente chega com a gente, doutor Isabel tem a suspeita. A gente vê um acúmulo de GAGs quantificado. Digamos que o valor é de 20 a 30 o normal, e no paciente dá 500, por exemplo. Opa, já está alterado aqui. Vamos para a enzima. Já que não está trabalhando a enzima, ela pode estar deficiente. A gente vai lá, toma no sangue essa enzima. E aí descobre que essa enzima também está deficiente. E fecha a suspeita clínica da doutora Isabel, dizendo, doutora Isabel, a senhora está totalmente correta na sua suspeita clínica. Trata-se de um novo caso no paciente com MPS, uma vez que a enzima dele deu deficiente e tem um acúmulo muito elevado de GAGs na urina. Pronto, fechou o diagnóstico, a Isabel vai exercer a sua terapêutica para aquele paciente diagnosticado. Muito bem. Uma outra política que também é interessante, porque acaba entrando nas doenças raras, é um programa que já existe, criado pelo governo federal há algum tempo, ou seja, mais precisamente falando, exatamente no dia 6 de junho de 2000, se criou o Programa Nacional do Teste do Pezinho. Ele chama de triagem do Natal do ponto de vista específico, tá? E o que esse programa faz, né? Para que ele serve, esse programa? Vamos lá. Ele serve, né, para exatamente criar, antes de tudo, né, você tem que ter uma equipe também multiprofissional. Existe uma portaria, a votação dele é a portaria 822, que cria uma equipe mínima, né, para lidar com o teste do pezinho, que é uma política que existe há 20 e poucos anos. Então, ó, recursos humanos deverá ser composta por uma equipe multidisciplinar mínima que contenha um médico pediatra, um médico endocrinologista, um nutricionista, um psicólogo e um assistente social. Vejam bem, gente, é uma equipe mínima. Mas no final das contas, aí você vai ter o enfermeiro, vai ter os psicólogos, o assistente social é muito importante. Ele é a válvula propulsora de um serviço, porque ele vai fazer a busca ativa, não apenas no programa para doenças raras, como também na triagem do Natal. Tá? E claro, a equipe se estende, porque tem a parte do laboratório. Aí entra o pessoal da farmácia, da biologia, da biomedicina, que vai fazer os testes laboratoriais para dar o diagnóstico das doenças que fazem parte do teste do pezinho. Tá? Muito bem, olha essa foto. Eu vou deixar disponível para vocês, a minha filha vai ficar famosa. Eu não fiz o teste do pezinho. Eu nasci em 67, né? Esse ano eu vou fazer 57 anos. E minha filha nasceu em 2004. Ela fez o teste do pezinho. Graças a Deus que está tudo bem comigo, né? Eu não fiz o teste do pezinho porque na minha época não tinha isso. Né? Mas a minha filha fez o teste do pezinho e está tudo certo também. Então, veja bem, por que eu estou dando essa imagem para vocês? Porque eu quero que vocês, aí como agente multiplicador, digam o seguinte, ó, gente, é lei federal. Nós temos o direito de fazer o teste do pezinho de qualquer nascido na família ou na comunidade, seja uma quilombola, seja uma comunidade indígena, ribeirinhos, comunidades aqui do entorno do Guamá, comunidades em torno de Belém, outras comunidades de outro interior, é direito do cidadão fazer o teste do pezinho. Exatamente na janela do primeiro dia a no máximo 5º ou 7º dia. O ideal é fazer nessa janela. Né? O programa aceita até o 30 dias, mas o ideal é que seja do primeiro ao 5º dia, o segundo, me desculpe, ao 5º e 6º dia
de nascimento. Muito bem. Então, não é o Luiz Santana que fala isso, é o CDC Atlanta, né? Lá dos Estados Unidos, que reconhece a triagem natal, gente, como uma das 10 grandes conquistas da saúde pública, tá? Então, é uma questão, como se fosse a 8ª, 10ª maravilha do mundo, do ponto de vista da saúde. Então, todos nós temos que conscientizar os cidadãos que o teste do pezinho é obrigatório para poder verificar se você tem ou não uma alteração ao nascimento daquela criança. Isso evita um ônus adicional para a família, isso evita um estresse adicional para a família, isso também evita a longo prazo um ônus maior também para o governo, porque se você faz um diagnóstico tardio, essas crianças podem desenvolver deficiência intelectual, elas podem desenvolver uma série de distúrbios que vão limitar a sua vida social, né? E isso vai trazer um ônus para várias situações que eu já falei aqui. Muito bem. Então, a triagem natal, que envolve também algumas doenças raras, né, ela tem alguns critérios. Nesse caso aí, não pode ser muito rara, porque já existe a nossa política nacional, né, doutora Isabel? Vai pegar essa decididamente rara. A doença precisa ser o importante problema de saúde pública. Ora, deficiência intelectual, que antigamente era chamada de retardo mental, gente, é uma limitação, né? Então, é uma situação muito importante do ponto de vista da saúde pública. A doença tem que ser assintomática no início da vida, ou seja, a maioria dessas doenças do teste de pezinho, a criança não nasce com sintoma nenhum, não. O neonatologista nem desconfia de nada ali. Ela começa a desenvolver algum sintoma mais adiante, tá? Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce para evitar os sintomas posteriores. Tem que ter tratamento disponível e satisfatório, tá? Então, eu vejo que o Sistema Único de Saúde é tão importante, porque não basta fazer o diagnóstico. Olha, eu tenho que ter um tratamento. Se não tem tratamento, como é que eu vou lidar com o paciente? Né? Outra, apresentar facilidade de dicção com baixo custo e aplicável no arco fiscal. Isso interessa ao governo federal, porque se tu tem um teste que é de baixo custo, tu pode aplicar para todos os milhões de crianças que nascem no Brasil por ano. Por que eu estou dizendo milhões? Porque só no Pará são 140 mil. Então, tranquilamente, no Brasil passa de 1 milhão de pessoas nascendo por ano. Tá? Então, é importante que o teste seja simples e que seja um teste de triagem. Ele não faz o diagnóstico. Ele tria, ele vai ter algo alterado. É preciso uma segunda coleta de sangue para confirmar o diagnóstico. Aí você tem diagnóstico. O nome é triagem. Triagem é selecionar o que está alterado. Tá? Muito bem. E aí, veja como o SUS é interessante. Ele faz a detecção dos casos suspeitos, ele confirma o diagnóstico e a equipe acompanha e trata o paciente. Muito diferente do setor privado. O setor privado, às vezes, vai só na confirmação do diagnóstico. Ó, te vira. O SUS, não. Você tem equipes, né? E no Brasil todo, nós temos o que chama de serviço de referência de triagem natal. Todo estado brasileiro tem pelo menos um serviço. Aqui no Pará nós temos um, né? O serviço de referência de triagem natal do estado do Pará, ele elenca quais as instituições que vão tratar os pacientes com diagnóstico positivo. E ele elenca o laboratório que vai fazer o teste do pezinho dos 145 municípios que nós temos no estado. E quem faz isso hoje em dia é o laboratório central do estado do Pará. Os pacientes são tratados em algumas instituições. Uma parte fica na unidade de referência especializada materno-infantil e adolescente, que fica na José Malcher, Canto Costa do Castelo. Tá? Uma parte vai para o nosso Hemocentro, uma Hemopa. Uma parte vai para a Fundação Santa Casa. Uma parte vai para o Hospital João de Barros Barreto, aqui do UFPA. E uma outra parte vem aqui para o Hospital Universitário de Ferro de Souza. Vocês que estão ouvindo isso, é importante saber os locais onde os pacientes vão ser tratados e acompanhados. Então, essas 5 instituições, Hospital Barros Barreto, Hospital Betina, Fundação Hemopa, Santa Casa e a Uremia, são locais que lidam com o tratamento dos pacientes. Tá? Muito bem. E aí, a gente tem o programa de teste natal, está aqui mostrando novamente, né? Segundo ao 7º dia, como eu falei para vocês, a criança vai lá, a criança é recebida por uma pessoa que vai fazer essa coleta, um técnico de enfermagem, uma enfermeira, uma pessoa habilitada para isso, né? Se faz lá essa leve, faz uma asepsia, limpa o pezinho, né, para tirar qualquer tipo de impureza, deixa uma gota, depois de furar, deixa uma gota de sangue escorrer, né, porque geralmente essa gotinha vem com gordura, e depois coloca 3 ou 4 gotas desse papel filtro que vocês estão vendo aqui, e aí depois coloca aqui um certificado de garantia para a criança, né, um
curativo e manda para casa. Tá, o derro? Tá. Ah, mas é tanto sangue? Não. É muito pouca a quantidade de sangue que a criança vai fazer no teste do pezinho. E aí isso vai para o laboratório. No laboratório, se faz um diagnóstico, né? E tem um equipamento. Eu estou mostrando um equipamento aqui, não coloquei o nome da empresa, só para mostrar o equipamento. Esses círculos que vocês vão ver aqui, papel filtro, chegam no laboratório e eles são picotados na forma de confete. Isso está terminando o carnaval, né? Agora, dia 1º, dia 2, a gente vai ter o desfile da escola de samba. Vou jogar confete na avenida, com certeza, né? Então, são uns confetes muito pequeninos que você coloca nesse aparelho aqui e vai quantificando as substâncias de qualquer recém-nascido do estado do Pará e, no caso do Brasil, também em outros estados, tá? Muito bem. Aqui mostra a cobertura da grade de Natal. Vejo que aqui em azul, né, está a cobertura, são os dados do SINASC, ou seja, do Ministério da Saúde. A cobertura no estado do Pará, não, no Brasil todo, o Pará também está acompanhando, é em torno de 80% a 82%. Tá? Então, está com uma boa cobertura, isso precisa melhorar. Ah, mas está ótimo, então está excelente. Não é bem assim. A gente tem que pensar que se nasce no Pará 140 mil crianças e 80% de cobertura, isso quer dizer o seguinte, que pelo menos 10 mil crianças não estão sendo triadas. Então, 10 mil crianças é a quantidade que nasce no bairro do Guamá e Terra Firme juntas. Tá? Então, a gente tem que pensar, sim, nesses 10 mil. Tem que ser 100%. Não pode ser, ninguém pode ficar de fora. É lei, né? É direito do cidadão. Muito bem. E aí nós temos as doenças que fazem parte do teste pezinho. Eu não vou entrar em detalhe de cada uma. Tá? Cada uma dá uma aula aqui bem interessante da telesaúde, mas eu não sei quantos de vocês são assistência podem, né, já viram crianças com essas doenças. Eu estou falando da felicitogúria, eu estou falando do hipotiroidismo congênito, das hemoglobinopatias, que a principal delas tem de frequência a anemia falciforme, a hiperplasia adrenal congênita, a fibrose cística e a deficiência de biotinidase. Tá? A galactosemia não faz parte do teste de feito hoje no estado do Pará. Tá? Quem faz parte são essas 6 doenças genéticas e uma outra que não está aqui, que é a toxoplasmose, só que ela não é doença genética. Tá? Toxoplasmose é uma outra situação, mas também faz parte do teste do pezinho do estado do Pará. Muito bem. Né? Aqui estão as frequências. Se a gente for pensar na felicitogúria, também ela é uma doença rara. Ó, é 1 para 15 mil, 1 para 25 mil no Brasil. O hipotiroidismo congênito é 1 para 2.500, sendo que nem todos são de origem genética, mas enfim, acaba sendo relativamente raro. Só de doença falciforme no Brasil, nós temos mais de 2 milhões de pessoas. É muito frequente, gente, tá? Fibrose cística, 1 caso a cada 10 mil nascidos. A hiperplasia adrenal, que faz parte da SPN também, 1 para 7.500 a 1 para 10 mil. E a deficiência de biotinidase é a mais rara dessas aí. É 1 para 60 mil. Ou seja, a cada 140 mil crianças que nascem no ano do estado do Pará, são esperados que nós tenhamos 2 casos de deficiência de biotinidase. Tá? E nós precisamos fazer o diagnóstico, tratar essas crianças, né? A equipe médica vai fazer o diagnóstico confirmatório e ver as terapêuticas adequadas para essas crianças. Tá? Muito bem. Recentemente, há 3 anos, nós tivemos um projeto de lei que resolveu ampliar a quantidade de doenças no teste do pezinho. Né? Então, hoje, a gente sabe que essa quantidade de doenças aumentou de 6, né, com mais 47. Então, nós temos 53 doenças. Gente, é muito pouco ainda, né? Nós temos 8 mil doenças genéticas, tá? A gente está tentando aqui, pelo serviço de referência, atender uma demanda mínima também desses 8 mil, tá? Mas é o que nós temos para hoje, do ponto de vista de lei, do ponto de vista de trabalho, porque fazer o diagnóstico dessas crianças é um verdadeiro desafio, não apenas para a equipe médica, mas também para a própria família desse paciente, ok? Muito bem, aqui está a aviação da tese de Natal, são etapas, a primeira etapa é exatamente essa que eu estou colocando aqui para vocês, toxoplasmose e galactosemia, a aminopatia, defeito da tetanização, defeito de segunda aurélia, anemia, um monte que eu não coloquei aqui. Tem a fase 2, a fase 3 e a fase 4. A fase 4 já envolve uma doença relativamente rara também, que tem um dos tratamentos mais caros que existem, né? Que é a atrofia muscular espinhal. O nosso Hospital Medicina tem uma experiência em relação a isso, mas essa é a arte do cuidado. Se a doutora Isabel tiver um tempinho, ela vai falar disso na palestra dela. Tá? Muito bem. E, evidentemente, que essas famílias, além de ser
ter um tratamento, elas precisam do aconselhamento genético, que também vai ser abordado pela doutora Isabel aqui, e que nada mais é do que uma conversa desde o início, né, do sintoma, do diagnóstico do paciente, até quando a família achar necessário. O aconselhamento genético não se resume em uma única consulta, tá? Então, o aconselhamento genético, ele é uma situação que envolve, né, o processo que ajuda as pessoas a compreenderem como a genética afeta a sua saúde e sua vida, né, auxiliando a se adaptar à implicação médica, psicológicas, familiares, etc. Então, vejam bem, que esse conceito de aconselhamento genético, ele é importante não apenas em relação à concepção médica, mas ele é importante também para o atendimento psicológico das famílias, porque as famílias, às vezes, vivem uma espécie de luto, entre aspas, em relação àquela criança que tem uma doença rara, né? E esse luto tem que ser feito, tem que ser trabalhado dentro das famílias, né, para ter essa questão do atendimento adequado. Então, é por isso que o psicólogo é muito importante dentro da equipe mínima, né, que pode ser expandida para outros profissionais também. Muito bem, tá? Então, o aconselhamento genético deve ser não direcionado, é apenas comunicativo. O profissional, ele não pode colocar os seus princípios para aquela família, né? Ele tem que informar tecnicamente o que deve ser feito em relação àquela situação daquela doença rara específica. Ele não pode colocar seus princípios morais, etc., em cima disso. Senão, não é um aconselhamento genético. Aí vira realmente uma questão tendenciosa, tá? Muito bem, gente. Então, eu acabo aqui a minha fala, né? Eu queria dizer para vocês que a gente faz muito eventos na área do cuidado, né, doutora Isabel, também na área do diagnóstico. Nosso último evento, ele aconteceu no Hotel Princesa Louçã, há um tempo atrás, foi um congresso Norte-Nordeste de Genética Médica. Nós reunimos várias pessoas da nossa região Norte-Nordeste e também do resto do país, e trouxemos também um ou outro palestrante nacional para discutir as doenças raras no âmbito do Brasil e como é que a gente pode cada vez mais melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, ofertando a consulta adequada, o tratamento adequado, o atendimento adequado e também as formas de diagnóstico adequado. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram aqui. E agora vocês vão ficar com uma pessoa que eu sou fã, a doutora Isabel, que vai falar logo a seguir. Muito obrigado. Nesse término, no mês de fevereiro, né, onde nós tivemos várias atividades para estar trabalhando principalmente pela conscientização, né, acho que ainda é necessário a gente falar dessa forma, sobre a importância dessas doenças, no sentido da sua identificação e do seu cuidado. É por conta disso que a gente escolheu, né, trazer essa abordagem do diagnóstico ao cuidado hoje aqui para estar conversando com vocês, né? Assim, suceder a fala do Luiz é assim, extremamente difícil, porque ele é muito enfático no momento de falar, e eu já estou mais devagarzinha, né, nessa forma. Mas a gente tem assim um tempo longo de parceria, né? Eu, aqui no Hospital Betina Ferri Souza, né, como vocês foram informados, eu sou médica do hospital desde a fundação. Inicialmente, nós estávamos em paralelo, nessa época que foi inaugurado o hospital. No Hospital Betina, nós atendíamos crianças que eram do nosso entorno, a sua maioria, crianças aqui do Guamá, né, da Cremação, da Terra Firme, enfim. E que traziam os problemas mais prevalentes de infância. E, ao mesmo tempo, já trabalhávamos no Hospital da Santa Casa, atendendo crianças com suspeita com doenças genéticas. E, havendo a oportunidade, né, de ter mais um espaço, né, de atuação dentro do Hospital Betina, houve encerramento das nossas atividades lá no Hospital da Santa Casa, que era a custa de projeto, né, da UFPA, e trouxemos
essa possibilidade de atendimento para cá, para o Hospital Betina, e foi dessa forma que começou, gente, né? Nós atendemos nessa área as crianças, né, desde 1987. Tá? Então, o ambulatório de genética, contando com um atendimento mais voltado inicialmente para a área de médica, e com a criação do Serviço Caminhar, que foi lá por ida de 2002, né, a gente teve assim, uma oportunidade, né, com o desenvolvimento do projeto de vigilância e desenvolvimento infantil, que se transformou em programa e depois Serviço Caminhar, que foi coordenado até 2007 pela doutora Mira Figueiras. Nós passamos, né, a trabalhar de uma forma integrada, né, dentro desse serviço Caminhar, e tivemos a possibilidade, assim, de fazer muitas e muitas coisas, né? Primeiro que a gente passou a não se preocupar só com o diagnóstico daquela doença e, a partir disso, fazer o aconselhamento e liberar essa criança. Porque grande parte dessa população, ela traz reflexos da criança, no desenvolvimento da criança, traz reflexos para a área escolar, né? É uma criança que tem um problema de área motora, de linguagem, um problema comportamental, pode também ter repercussão na área cognitiva, e daí isso se ampliou, foi a possibilidade de ampliar, né, essa visão de atendimento, né, que justamente é essa questão do cuidado. E o cuidado, ele passou a ser feito, né, por vários especialistas médicos, né, além da assistente social, né, da psicóloga, dos terapeutas de físico, de TO, de fono, da nutricionista, né, que é essencial principalmente para as doenças metabólicas hereditárias, e também passamos a ter, né, ao longo dos anos, né, uma grande parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação. E aí nós passamos a ter uma classe hospitalar que começou a trabalhar de uma forma muito legal, né, onde havia a complementação de saúde, de educação, né, ali unidos, para trazer uma maior qualidade de vida para esses pacientes, para essas crianças, adolescentes e adultos. Né? Então, nós sabemos que não estou conseguindo trabalhar só aqui. Tá. Nós sabemos que 80% das doenças raras são de causa genética, né? 20% tem outras causas, como já discutido pelo Luiz. Né? Sabemos aqui que 75% dessas doenças elas atingem prioritariamente as crianças, e eu, como pediatra, comecei a me envolver, né, com essas doenças. Né? Vamos discutir essa questão daí para frente, né, dessa dificuldade, né, de diagnóstico. Então, metade dessas doenças ainda tem um diagnóstico tardio. Né? E isso, nas melhores estimativas, acho que nós ainda não chegamos na metade. Né? E uma coisa que preocupa a todos nós é essa questão desse percentual elevado, né, de doenças que evoluem de uma forma grave. Um percentual muito elevado dessas crianças poderão ter
no desfecho, né, antecipado, né, do que se poderia esperar para a nossa sobrevida da população. Tá? E por que é tão difícil diagnosticar, né, uma doença rara de causa genética? Porque elas se apresentam de uma forma muito variada. Aqui nós tivemos exemplos citados, né, pelo professor Luiz Santana, né, e ele falaria de muitas outras doenças se tivesse a oportunidade, como ele mesmo falou. Mas as doenças elas podem ser muito sistêmicas, então, como polissacaridose, que pode alterar desde os olhos, podem ter repercussão nessa região, mas ela vai alterar a face desse paciente, acho que não vamos ter oportunidade de ver alguma coisa sobre isso. Ela pode afetar o coração, ela pode afetar, e com grande repercussão, inclusive, né, a parte óssea, e aí vai afetar o crescimento. Poderá afetar a parte cognitiva, ou não, né? Então, ela pode se apresentar de mais diversas formas. Né? E não ter uma forma específica, né, pode dificultar esse diagnóstico? Pode. Né? Então, a gente tem que saber que ela pode se apresentar de mais diversas formas. Né? Existe uma dificuldade muito grande ainda nesse diagnóstico, e por conta disso, as famílias elas têm longo itinerário para chegar. Tá? Muitas dessas doenças, elas não são identificadas porque elas são desconhecidas pela maioria dos profissionais. E por conta disso, a gente se preocupa muito de estar podendo falar aqui com vocês, né, e trazendo um pouco dessa informação, aguçar a curiosidade de vocês para começar a ler um pouco mais sobre essas doenças, né, e a começar a pensar nelas quando vocês estiverem diante de determinadas situações. Então, essas famílias, elas peregrinam por vários especialistas, né, e que, muitas das vezes, até tentam chegar ao diagnóstico, mas têm dificuldades porque não têm familiaridade com as ferramentas que deverão ser utilizadas para fazer esse diagnóstico. Tá? Então, hoje pela manhã, num evento aqui na universidade, lá na Faculdade de Medicina, nós falávamos que em um congresso brasileiro de genética, nos foi mostrada uma solicitação de cariótipo, que é a análise dos cromossomos, né, para uma pessoa que tinha condroplasia. E a condroplasia é uma doença monogênica, então o cariótipo, infelizmente, ele não tem condições de fazer a identificação dessa variante ou dessa mutação. Tá? Então, as médias de diagnóstico, de realização de diagnóstico, muitas das vezes, elas extrapolam, né, algo acima de 1 ano, de 2 anos. E quanto mais rara essa doença, né, maior será a dificuldade para se fazer esse diagnóstico, visto que ela é muito pouco conhecida da maioria dos profissionais da área de saúde. E a gente traz um exemplo aqui para vocês, nesse quadrinho, tá, de mucopolissacaridose, onde nós vamos ver aí inicialmente esse retângulozinho que está mais baixo, à esquerda de vocês, que é da média de diagnóstico, ou melhor, que é da média do início dos sintomas. Então, os sintomas surgiram inicialmente, podem surgir desde o nascimento, mas é mais raro. São doenças de curso progressivo. Tá? Então, já seria possível aí, na média dos casos analisados, estudados, né, por esse investigador, antes de 1 ano de vida, antes de 2 anos de vida. Então, entre 1 e 2 anos. Tá? E o diagnóstico bioquímico ele só pode ser feito, em média, em 72 meses. Então, para vocês verem aí o nível de
dificuldade, né, que pode ser enfrentado por tantas e tantas famílias. Tá? Que outras situações, gente, poderiam estar nos levando, né, então, a suspeitar, além daquilo que a gente já mencionou aqui um pouco, né, por conta da nossa história, da questão das alterações de desenvolvimento. Então, uma face alterada, então é aquela criança que chega no colo da mãe, ou da mãe e do pai, né, e apresenta uma face diferente desses pais. Não puxou nem para um nem para o pai. E a gente pergunta, ele é parecido com alguma outra pessoa da família? Isso não. Ele é totalmente diferente da nossa criança. Tá? Problemas em relação ao crescimento. Então, crianças ou que estão crescendo de uma forma muito lenta ou estão crescendo com uma velocidade muito aumentada. Então, esse indivíduo poderá ter uma estatura final, né, muito aquém daquilo que seria esperado para aquele potencial de crescimento daquela família, ou muito acima. Tá? Então, nós temos essas variações de crescimento contribuindo para uma suspeita de uma doença rara. Doenças crônicas, então, muitas das vezes aquele quadro se arrasta longamente, né, sem que se tenha chegado, muitas das vezes, a um diagnóstico, e essa pessoa ela pode evoluir de uma forma muito grave e a óbito, né, abrangendo aí um elevado percentual dos casos, muitas das vezes até 9 e poucos por cento. Deficiência intelectual, já discutida aqui pelo Dr. Luiz, as alterações comportamentais, aí a gente tem uma situação aqui isolada ou associada às conduções de difícil controle, que nos remetem, algumas vezes, a pensar, a suspeitar, né, de doenças raras. E as alterações de movimento, né, inclusive aqui quando descreveu, né, as habilitações, né, do professor Luiz Santana, né, nós já trabalhamos, né, desenvolvemos projetos de uma forma mais específica e até hoje trabalhamos, né, com as coordenações de movimento, né, as ataxias espinocerebelares, aí são um grupo, né, que nós temos famílias já conhecidas, cadastradas no serviço. E aí, gente, nós temos aqui algumas coisas só para chamar a atenção de vocês, porque com qualquer outra situação clínica, nós vamos utilizar uma abordagem inicial, né, para o diagnóstico, a anamnese do exame físico. Né? Então, o que pode me chamar a atenção no antecedente familiar? Laço consanguíneo. Tá? Por quê? Porque isso aí vai me remeter a pensar em quê? Doenças autossômicas recessivas, que o doutor Luiz Santana já explicou para a gente. Tá? Outra situação, casos semelhantes na família, que faz a gente pensar em quê? Doenças autossômicas dominantes. Tá? E a gente vai mostrar aí daqui para frente um pouquinho, uns heretogramas aí, só para a gente ter uma ideia melhor sobre isso. Né? Vou fazer vocês já lembrarem que vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês. Na parte de antecedente de gestação, parto e nascimento, quem está atendendo criança sempre conversa um pouco, e aí, como é que foi essa gestação? Né? E aí podem vir coisas, né, informações, que são extremamente valorosas. Essa semana, gente, eu estava avaliando uma criança com achondroplasia, e essa criança com 8 anos de idade, a mãe me falou, olha, doutora, quando a minha filha nasceu, ela não me mostrava assim, sinais, mas houve uma suspeita quando eu fiz o ultrassom, no período de gestação,
de que ela pudesse ter membros curtos. E aí o ultrassonografista, ele acompanhou, mas ele disse, olha, quando ela nascer, ela vai ser vista pelo pediatra, pelo neonatologista, e aí você vai apurar um pouco melhor essa minha suspeita. E, de fato, é uma criança com acondroplasia, que depois, já por mais de um ano, ela chegou a ser encaminhada com o endocrinologista e hoje é acompanhada na Santa Casa, e ela veio para ter acesso a um teste genético, para ter acesso, né, a um tratamento visando dar mais qualidade de vida para essas pessoas com acondroplasia, melhorando a estatura final, tentando sair, né, de formas de tratamento mais traumáticas, como aquela produção de fraturas, para tentar fazer esse ossinho crescer. E aí, com uma medicação que, inclusive, é oral, né, se trabalhar a melhora desse crescimento desses indivíduos. Tá? Então, várias situações, elas podem nos remeter desde a gestação, né, com o aumento do líquido amniótico, a redução de volume do líquido amniótico, né? Nós podemos ter situações como a redução de movimentos fetais, né? E muitas outras durante a gestação, a própria apresentação dela, se é pélvica, sempre alerta um pouquinho mais a gente. Se é um bebê GIG, né, que é aquele bebê que nasce muito grande, né? Aí a gente tem a questão do diabetes, alertando a gente, mas não é diabetes, vamos pensar aí que outra coisa pode ser, poderá ser uma síndrome genética, né? E aquela criança que não nasceu bem, porque ela precisou ir para a UTI, ela precisou de cuidados muito especializados, essa criança também ela pode não ter uma infecção neonatal, ela pode ter uma doença rara de causa genética. Tá? Na história de vida dessa criança, uma referência, por exemplo, sobre frequência aumentada de infecções. A gente sabe que a criança pequena ela faz muita infecção respiratória, né? Mas a criança que faz, além daquilo que seria esperado para aquela faixa etária, ela é uma criança que entra, né, para essa possibilidade, para essa suspeita, né, de doença rara de causa genética. O desenvolvimento alterado, atrasado, principalmente associado a outras situações clínicas, que aí a gente já mencionou aqui, por exemplo, a ocorrência de convulsões, né, um facezinho alterado, né, uma cardiopatia associada, uma alteração renal, né, a gente sempre tem que fazer uma investigação na parte interna, né, da criança. Então, a gente vai fazer o ecocardiograma para ver o coração, vamos dar uma olhadinha nesse rim, nessas vias urinárias, para ver se tem alguma alteração. E isso pode estar nos encaminhando para essa possibilidade de diagnóstico. Tá? Aqui eu mostro um heredograma de uma doença recessiva ligada ao X. Tá? Então, vejam, nós temos lá em cima, né, um quadradinho pintadinho, né, escuro, né, de uma pessoa do sexo masculino, né, afetado. Tá? E aí, na geração seguinte, né, nós tivemos aí várias possibilidades. Aí nós temos, né, uma bolinha com um pinguinho escuro dentro. É um portador. Tá? Então, é um portador, é uma pessoa do sexo feminino, como ela é recessiva ligada ao X, ela tem, né, o parzinho desse gene não é recessivo também, né? É um gene dominante. E aí,
ele dá a condição de portador para essa pessoa. Tá? E aí, na terceira geração, nós temos tanto um afetado quanto um portador. Então, é muito importante a gente construir os heredogramas e ver uma imagem dessa da primeira, quarta geração, sempre com afetado em todas as gerações. Isso é muito sugestivo de doença autossômica dominante. Tá? Já aqui, onde eu tenho casamento consanguíneo e um afetado, isso é muito sugestivo do quê? De uma doença autossômica recessiva. Então, essa sugestão, né, do heredograma, ela ajuda a gente a pensar, tá? Com certeza que sim. Tá? Aqui, nós trazemos vários indivíduos aqui, a maioria com NPS, tem uma pessoa aqui que não tem NPS, né, que é irmã de duas pessoas com polissacaridose. Né? Aí nós temos 3 imagens, né, que mostram uma progressão de 2 até 13 anos de idade, onde aos 2 anos, pouquíssimos sinais que poderia perceber, né, da polissacaridose. Tá? Um aumento, né, do volume das bochechas, que poderia ser até uma característica da própria família. Eu, quando era criança, minhas bochechas eram bem volumosas, parecidas com essa criança. Né? Mas aí, conforme ela foi crescendo, né, esses sinais eles se tornaram mais exuberantes. E aí o passo se tornou mais grosseiro, os cabelos mais espessos, mais grossos, né? As mãos que não estão sendo possíveis de serem visualizadas, mas com certeza aí elas foram progressivamente se tornando em garra. Tá? Então, gente, nós temos aqui indivíduos com diversos aspectos de polissacaridose, né, e diversos tipos diferentes. NPS 6, as 2 irmãs que estão aí com a irmãzinha não afetada centralmente, tá? NPS 2, a porta inferior à esquerda, e NPS 1, a porta inferior à direita. Tá? Aqui temos diversos dismorfismos, então é olhar a face e ver, não parece com o pai, não parece com a mãe, não parece com nenhum outro familiar, o que ele tem de diferente. Tá? Aí os olhos estão mais afastados, os olhos estão mais próximos, os olhos têm uma inclinação diferente, né? Principalmente se ela tiver uma inclinação, como dessa foto, superior à direita de vocês, antimongólica. Isso chama bastante atenção. Olhos protusos, salientes, que chama a atenção na face da criança, tá? Que tem uma hipoplasia de face média, né? Tem um hipertelorismo ocular e os olhos protusos, né? Então, aí é síndrome de Cruzon, né? Aqui à direita de vocês, frontal e perfil de uma síndrome de Apert, tá? E aqui à esquerda de vocês, né, 2 afetados por polissacaridose. Tá? Aí outros sinais clínicos que podem vir na pele, pode sugerir uma neurofibromatose com essas manchinhas café com leite, que isso aí deve ter sido até visto por vocês, né? Essas lesões císticas na pele, que são sugestivas de mucopolissacaridose, nem sempre vistas. Eu já vi muitas crianças com mucopolissacaridose na minha vida, né? E eu vi 2 crianças, que são as que estão aí na ilustração, com NPS 1 e NPS 2. Alterações de região torácica, alterações de membros, os membros mais longos, assim, alongados, já atingindo as mãos, chegando lá no joelho. Isso tem que chamar a atenção da gente. Tá? Indivíduo mais emagrecido. E aí esse indivíduo ele vai apresentar outras alterações, isso é uma ilustração de uma síndrome de Marfan. Tá? Então, tem a deformidade torácica, os membros alongados, as mãos alongadas. Tá? E aí,
nas ilustrações seguintes, nós temos hipermobilidade articular, como sinal clínico, né, as alterações de coluna, deformidades torácicas, deformidades de membros, isso tudo pode estar sinalizando para a gente doença rara. As alterações de extremidades, e aí nós temos desde uma prega semiesca, uma prega palmar única, de flexão, né? E um dedinho a mais, uma polidactilia, um dedinho que não estica, o que chamamos campodactilia, dedos todos unidos, né? Uma sindactilia, tá? E uma mãozinha que não estica, uma mão em garra. Tá? Então, são variações de apresentações clínicas que nós podemos encontrar em doenças raras. Tá? Nós temos aí 2 irmãozinhos que tinham essas mãozinhas, tá? Umas mãos curtas, né, com pregamento cutâneo, né, a deformidade de unhas, dedos largos. Então, uma peculiaridade, além dessas mãos peculiares, também a peculiaridade facial, tá? Aqui no desostório. Se eu passar a mão na cabecinha dessas 2 crianças, eu vou encontrar uma fontanela anterior aberta. É muleirinha aberta. Tá? E aí, nos pés também, eles podem ter alterações, sinalizar para a gente doença rara de causa genética. Tá? Então, aí nós temos esses dedos alongados, é um pezinho de maçã, nós temos dedos com alterações de tamanho aí, que podem sugerir para a gente síndrome de Turner. Tá? Nós temos essa sindactilia, que pode sugerir para a gente síndrome de Apert, esse pezinho em cadeira de balanço pode sugerir para a gente síndrome de Patal, né, que é uma alteração cromossômica que todos vocês já ouviram falar, que é a trissomia do 13. E sinal da sandália que não existe só na síndrome de Down, mas que é muito clássico dela, e a gente pode esquecer que síndrome de Down não é doença rara, pela frequência que é 1 para cada 600 nascidos vivos, tá? É apenas uma ilustração a mais. Se eu vou fazer exames complementares, gente, seja um eco, seja um ultrassom, né? Seja um raio-x de tórax, seja um raio-x de coluna, seja um exame de imagem mais sofisticado, pode detectar e identificar várias alterações, tá? E elas vão se somar às coisas que eu encontrei lá no exame físico do nosso paciente, tá? Aí nós temos uma compressão medular, que é uma situação bastante grave, né, que a gente tem que cuidar, tá? Então, nós temos ferramentas. Eu não esqueço o meu Smith, que é um livro que eu uso muito pouco ele, mas eu já usei muitas vezes, né, um atlas de anomalias congênitas, tá? Ele agora eu mexo muito pouco nele, porque a gente utiliza outras ferramentas, né? Então, a gente pode utilizar o Orphanet, a gente pode estar utilizando o OMI, o Gene Reviews, o POSS. Então, existem várias ferramentas que nós podemos estar utilizando. Tá? E elas são ferramentas de consulta que vão me ajudar a apurar as minhas principais hipóteses clínicas, para poder solicitar os exames, os testes genéticos, que vão me ajudar a fechar esse diagnóstico. Tá? Então, eu vou caminhar de onde para onde? Eu vou caminhar do cariótipo para o exoma. O cariótipo, vocês sabem, é uma análise dos cromossomos, onde eu posso ver, identificar alterações numéricas e alterações estruturais. Tá? As triagens de sinapse de metabolismo, tá? Nós podemos ir desde uma básica até uma ampliada, né? Os ensaios enzimáticos, que vão ver, por exemplo, a história da mucopolissacaridose, eu vou quantificar, né, a enzima e vou verificar em que passagem, né, da metabolização dos glicosaminoglicanos houve, né, uma falha na metabolização e levou a acúmulo, como já o Dr. Luiz Santana já explicou. Tá? Então, esse enzimático ele vai identificar, ele vai quantificar a enzima.
tá? E vai me mostrar bioquimicamente qual o diagnóstico, tá? O PIS tem uma ilustração aí ao lado, tá? Então, ele me mostra mais deleções, tá? E aí ele é marcado, tá? Então, se vocês virem aí nas setinhas, tem 2 pontinhos verdes e tem apenas um pontinho vermelho, porque o outro, no homólogo dele, né, ele foi deletado, né? E aí eu posso ter várias síndromes com microdeleções. Tá? O MMPA, ele tem uma técnica semelhante. Tá? O Array-CGH já é uma técnica mais elaborada, no sentido de bioinformática, tá? E mais ainda o Exoma, né, que vai nos permitir sequenciar, né, analisar, né, todas as nossas regiões codificantes, formadoras de proteínas e de enzimas. Né? Então, esse percurso é o percurso que a gente quer fazer sempre que precisar. Né? Então, eu já suspeito de uma síndrome de Williams, eu vou pedir um FISH. Tá? Ou posso até pedir um array, mas normalmente nós pedimos um FISH. Tá? Só para alguns casos mais específicos vão pedir um array CGH. Tá? Se eu penso em metabólica, aí eu vou para avaliação bioquímica ou molecular. Existe essa possibilidade. Tá? Então, avançando aqui um pouco mais. Aqui, mostrando para vocês que essa identificação das variantes, né, das mutações genéticas, dos genes envolvidos, elas vão aí, nós temos vários exemplos, tá pequenininho, mas é só para dizer para vocês que a identificação dessas variantes, elas vão nos dar o diagnóstico que vai nos conduzir para um tratamento específico ou não, tá? Então, é muito importante a gente ter isso na nossa cabecinha, tá? Então, desde pensando que a gente tem essa chance, desde o teste do pezinho, né, desde a triagem neonatal aqui discutida, né, pelo Dr. Luiz Santana, até a nossa rotina diária, né, de investigação. Aí nós temos hoje, nós já contamos, né, da diretriz e fluxogramas, né, das doenças raras do eixo 1. Tá? Então, nós já temos aí algum norte que é acessível a todo mundo, né, pelo site do Ministério da Saúde. Tá? E, assim, importante a gente discutir brevemente o seguinte, tá? Então, eu já sei o diagnóstico, eu conheço esse diagnóstico. É mucopolissacaridose. Qual o tipo? Aí é o tipo 1. Tá? Tem proposta de tratamento específico. Então, eu tenho uma enzima análoga que vai substituir aquela enzima que, por um gene com variante, não me permitiu produzir quantidades satisfatórias ou ele não me permitiu produzir nada em termos de enzima. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou melhorar a vida desse paciente fazendo a reposição enzimática. E aí esse paciente, ele pode frequentar semanalmente, né, o centro de infusão para receber, se ele é MPS1, ele vai receber a laronidase, tá? E isso vai trazer, né, uma série de melhorias em todos os sinais e sintomas clínicos, né, ali presentes, né, na mucopolissacaridose tipo 1. Tá? E é dessa mesma maneira para todos os outros tipos de mucopolissacaridose, né, para a doença do Fábio e para outras doenças lisossômicas e leucócitos. Tá?
Então, a gente sempre tem que estar discutindo, né, com a família, com o próprio paciente, a gente conversa, nem todos são crianças, né, e a gente tem muito paciente que teve diagnóstico tardio, mas a gente conseguiu ver todo o percurso deles, né, da infância, adolescência, à vida adulta, né. Isso, assim, é uma experiência, gente, grandiosa para nós que podemos passar, né, vê-los passar por todas essas fases. E pensar que, quando a gente começou a trabalhar com essas doenças, eu perdi pacientes, né, que hoje, quando bem acompanhados, tratados, cuidados, né, e que não enfrentam situações mais críticas, né, eles conseguem chegar lá na vida adulta, né, e que eu vi ir a óbito. Né? Então, eu tive casos de NPS 2 de uma família, 3 afetados em uma família de 4 negros. Tá? E esses 3 afetados, como era ligada ao X, tinha uma menina que não apresentava a doença, né? E 3 apresentavam, né, chegaram a apresentar a doença, sendo que o primeiro que faleceu não em decorrência da doença, por uma infecção hospitalar. Mas os outros 2 faleceram já em torno de 12, 13 anos de idade. Então, isso a gente já vê uma frequência bem menor do que no passado. E isso é evolução, gente, é evolução das terapias para as doenças raras de causa genética. Tá? E nós vamos evoluir muito mais. O futuro vai mostrar isso para a gente. Tá? Mas, assim, para esse paciente eu cheguei a dizer para vários pacientes com distrofias musculares do X, a gente precisa cuidar muito bem de vocês. Vamos fazer o que a gente puder, né, junto com a doutora Helena Feio, né, que é a minha parceira, né, de cuidar desses pacientes. Mas por quê? Porque tem muitas pesquisas acontecendo no mundo inteiro. E nós vamos mandar vocês lá para o Projeto Genoma, porque pode ser que lá chegue primeiro e vocês já ficam vinculados ao serviço e tudo mais. Leve engano, gente, quando começou a chegar, chegou igual para o Brasil inteiro. E isso foi fantástico para a gente, né? A doutora Helena teve a oportunidade de cuidar, né, de pacientes com distrofias musculares do tipo do Duchenne e vê-los melhorar, né? Então, a questão do cuidado ele tem que ser visto como algo que nos faça pensar de uma forma mais holística, né, nas pessoas. Né? Então, vê-las como um todo, ajudar, mostrar para essa família de como que a gente pode cuidar melhor dessa criança em casa, né? No momento que eu digo assim, você vai usar o bambu para fazer o exercício respiratório 3 vezes por dia, durante 10 minutos. Né? E essa pessoa, essa mãe, esse cuidador é treinado, e essa criança, e esse adolescente, esse adulto, ele vai fazer esse exercício respiratório lá na casa dele com o bambu, né? E vai dar uma capacidade residual respiratória muito maior. Então, estabelecer essas linhas de cuidado desde o momento que ele é identificado na atenção básica como uma suspeita, a chegada no serviço de referência, e a partir dali, o diagnóstico traçado, terapias apontadas, nós vamos, enfim, chegar, né, a oferecer tudo aquilo que é possível naquele momento se oferecer para um paciente com uma doença rara de causa genética. Tá?
Então, e o nosso sistema único de saúde, ele já prevê isso. Tá? Mesmo que não exista, né, uma proposta de tratamento específico, e a gente sabe que hoje a gente está aí preso nos 10% dessas doenças, e a cada dia isso vai ampliando, né, e aí a gente vai superar esses 10% brevemente. Tá? Mas só o fato da gente estabelecer essa linha de cuidado, né, com todas as orientações devidas, tanto nos serviços especializados, quanto para... Vai fazer uma cirurgia. Aqui as orientações para a sua cirurgia, os cuidados em relação à anestesia. Isso é uma preocupação que a gente tem. Então, essa preocupação, que ela pode não existir para todos os profissionais que assistem, mas a partir do momento que a gente vai compartilhar essa preocupação, aquele anestesista já vai saber que no próximo paciente dele ele já vai conhecer todos os cuidados que ele vai precisar ter em relação à anestesia. Então, é dessa forma que nós vamos caminhando com qualidade, né, de serviço. Aqui a gente trouxe para vocês o que já falamos, né? Questão do fluxo de casos suspeitos de doenças raras. Então, nós vamos sair da atenção básica, uma suspeita, vamos encaminhar, vamos referenciar para um serviço ou especializado ou um serviço de referência, onde ele vai trabalhar, né, para esse diagnóstico, a partir dessa avaliação, diagnóstico estabelecido toda a questão do tratamento, de cuidado. Tá? No nosso serviço, nós vamos estar fazendo tanto um acompanhamento mais especializado quanto um atendimento multidisciplinar, como já mencionamos anteriormente, e até oferecendo reabilitação para esse paciente. Senão, na rede, a nossa rede vai garantir aí esse atendimento de reabilitação o mais próximo possível, né, ou em casa, né, para esse paciente que necessita. Tá? E esse paciente, ele volta para a atenção básica, ele volta para a rede básica. Então, é por isso, gente, que a gente está aqui com vocês. A gente precisa se aproximar dessas doenças raras, porque ela é de nós todos. Ela não é só do médico especialista, ela é de nós todos. Em todos os momentos, nós vamos estar juntos cuidando dessas pessoas com doenças raras. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Aqui a gente traz, né, aqui um recorte de outros locais, além de Betina, né? Então, o Hospital Barros Barreto tem um cuidado mais específico para a fibrose cística, o HEMOPA, hemoglobinopatias, o CHE, a Santa Casa, os nossos pacientes com osteogênese imperfeita, né, aquela doença dos ossos do vidro. Tá? E nós temos no CESUPA também um ambulatório de genética que atende, né, pessoas com doenças raras de causa genética. E a gente sabe, né, que esses pacientes, muitas das vezes, estão sendo cuidados, né, no âmbito hospitalar, mas sem ter ainda um diagnóstico muito preciso. A gente precisa trabalhar, né, em todos os níveis de atenção para uma maior informação sobre doenças raras de causa genética chegar, para que a gente possa fazer diagnóstico cada vez mais cedo e aprender a cuidar cada vez melhor dessas pessoas. Tá? Aqui os ambulatórios que nós dispomos, então vocês estão vendo, aí são diversos ambulatórios. Aqui nós temos a equipe multi, que aqui já foi discutida, mostrada para vocês. Nós temos a nossa retaguarda laboratorial dentro da UFPA e, além da UFPA, nós temos o Instituto Evandro Chagas como um centro colaborador. Né? Nós temos também o laboratório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
que através de uma grande parceria com o Dr. Luiz Santana, nos tem favorecido com muitos diagnósticos desde que a gente começou a trabalhar com doenças raras. Tá? Nós temos o nosso centro de reabilitação, que é atrelado ao serviço, tá? Com os terapeutas. Muitas ações elas são desenvolvidas de forma até integrada com o médico, o neurologista e o fisioterapeuta, discutindo a questão do cuidado desses pacientes com distrofias musculares e atrofia muscular espinhal também. Né? Nós temos diversas avaliações especializadas que são feitas dentro do complexo hospitalar da UFPA, né? E as terapias especializadas nós fazemos, além de toxina botulínica, que entra também aí para dar um pouco mais de conforto para algumas situações clínicas. Nós temos a terapia de reposição enzimática, nós temos a terapia intratecal, né? Para os pacientes com atrofia muscular espinhal. Tá? Então, gente, só revendo aqui com vocês, né? A gente discutiu aqui a questão do diagnóstico clínico, etiológico, né? Que nos trazem aí informações sobre riscos, a partir do momento que a gente vê aí qual é o tipo de herança, né? E aí a gente precisa fazer, né, o aconselhamento genético, que já foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Luiz Santana. E isso é muito importante que a gente tenha essa ideia de que não é só nesse momento, não. Tá? Desde que quando ele entra, às vezes a gente já suspeita, a gente já começa a trabalhar esse aconselhamento, discutindo possibilidades, né, de diagnóstico, a gente já discute formas de cuidar, né, já implanta muitas iniciativas de cuidado desde esse momento, mesmo sem ter um diagnóstico ainda conclusivo. E a gente já começa a conversar com essa família sobre algumas possibilidades, né, assim como quando perguntados, né, de que maneira, né, se poderia estar, digamos assim, decidindo sobre vida reprodutiva. Isso é uma coisa muito pessoal. Aquilo que o Dr. Luiz Santana colocou, que a gente tem como aconselhadores, tem um cuidado muito grande, né, em relação a esse aconselhamento não ser diretivo. Tá? Então, é se colocar todas as informações sobre a doença, sobre o cuidado e sobre tudo aquilo, né, que tivermos que enfrentar juntos, né, com a presença daquela doença naquela família. Né? Então, eu sempre falo que o aconselhamento genético ele traz uma garantia de direito muito grande para essas pessoas, que é o direito de, conhecendo, né, aquilo que existe na sua família, decidir o que fazer. Né? Decidir, eu tenho uma doença autossômica dominante, eu quero arriscar. É um direito dessa pessoa. Mas agora, sabendo que essa doença, qual é o tipo de herança, eu também posso optar de prevenir uma próxima gestação, evitar uma próxima gestação. É um direito também. Tá? Então, é assegurar esse direito. Mas é o conhecimento sobre o seu problema, sobre a sua doença, né, que vai trazer essa possibilidade, essa chance para você, através do aconselhamento genético. Tá? O cuidado multidisciplinar ele é essencial, ele tem que ser compartilhado. Tá? A gente já mencionou isso em vários momentos. Né? A gente tem que trabalhar sempre pela qualidade de vida dessas pessoas. Né? E isso é fato. Né? Quando a gente vê uma paciente que fez diagnóstico aos 7, 9 anos, as duas pacientes com NPS, 7, 9 anos, de mucopolissacaridose. É um diagnóstico tardio. Tá? Mas
a qualidade de vida alcançada por essas pessoas é algo que a gente diz assim, não melhorou muito a estatura, melhorou para menor, para tinha menor de idade, 7 anos. Melhorou menos para mais velha, de 9 anos. Tá? Mas conhecimento sobre a doença, sobre a questão dos cuidados, do seguimento, do acompanhamento, isso trouxe muita qualidade de vida para essas pessoas. Tá? E é isso que a gente quer, né? É uma vida com qualidade. Tá? Aqui só fotos, tá, gente? Isso aí é muito histórica essa foto. Tá? O Dr. Luiz Santana está aí. Lindo, sem barriguinha. Ele agora esconde a barriguinha dele. Então, na época ele não precisava. E aí vários colegas da área médica, né, da enfermagem, né, a família, nossos pacientes, nosso colega aí responsável pelo diagnóstico laboratorial, né, das pacientes com polisacaridose que iniciavam aqui em Belém, porque elas participavam do estudo da Galsufase e ficaram ainda 2 anos em Porto Alegre e só em 2007 a gente começou a cuidar delas aqui. Agora elas estão aí em torno de 30 e 28 anos. Né? Só esse tempo, gente. Tá? E aqui a gente dá uma ênfase. Olha, aqui tem o registro, né, da terapia intrafecal, né, dentro do centro cirúrgico, lá do Hospital Bettina Ferro. Tá? E tem a gente com o nosso compromisso diário, né, com o nosso paciente, com a nossa graduanda de medicina, que agora é residente da Otorrino, com o nosso ex-residente de pediatria, que agora é médico intensivista, né, do Hospital da Santa Casa, né, juntos, de mãos dadas com diversos familiares, né, de polissacaridose e amigos também da polissacaridose. Tá? E uma família muito querida, né? Paciente nosso com PS3, que já faleceu, foi muito bem cuidado e amado, né, pelos seus pais. Né? E aqui eu trago uma recordação aqui de vida, né, de uma caminhada de autismo, umas 2 maravilhosas amigas, que agora são anjinhos, estão lá com o Papai do Céu. E também, para divulgar para vocês, que nós tivemos uma experiência recente aqui, né, de um documentário, né, de famílias de doenças raras, um filme que foi feito lá nos Estados Unidos, mas em colaboração com o Brasil, né, contando com uma co-diretora, psicóloga brasileira, portadora de doença rara, com filhos com doença rara, e que nos abrilhantou com essa possibilidade, né, de ter aí uma apresentação entre as 8 capitais eleitas no Brasil para ter o acesso a esse documentário. Foi uma experiência maravilhosa. Falei para o Luiz, considerei um espelho, nossas histórias muito parecidas, né, com as histórias das pessoas dos Estados Unidos que foram documentadas, né, que se permitiram, né, filmar dentro da sua realidade. Né? Foi uma experiência maravilhosa, gente. Era isso que a gente tinha para falar para vocês. Desculpem o alongar, né? Mas espero que tenha sido proveitoso para todos que puderam nos escutar aqui